isolado de todos os outros funcionários, o ferramenteiro foi encontrado pelos fiscais do Ministério Público do Trabalho sentado numa lata de lixo. Era o único na empresa sem uniforme e ferramentas. Simplesmente sendo humilhado aqui. Foram 8 meses de humilhação para forçar o trabalhador, que tinha estabilidade no emprego, a pedir demissão. Batia o meu cartão, saía do almoço, batia o cartão e ia embora sem fazer nada o dia inteiro. Se alguém viesse falar comigo, era repreendido, né? No outro dia seguinte. O caso terminou em acordo com pagamento de indenização. Nessa outra empresa, 4 funcionárias cumpriam uma espécie de castigo. Elas foram afastadas de suas funções e obrigadas a passar o dia inteiro sem fazer nada. Não podiam sair do lugar. 2 delas estavam grávidas. Eles ameaçam, dizem que é pra gente não levantar, ficar aqui. Juliana conta que era assim que cumpria o aviso prévio depois de pedir demissão. Eu até facilitei as coisas para eles pedir demissão. Então eu achava que não tinha necessidade de tudo isso. Os 2 casos foram considerados assédio moral pelo Ministério Público do Trabalho. É quando funcionários são humilhados e submetidos a situações constrangedoras durante o expediente. Muito bem, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trabalho Nosso de Cada Dia, o podcast mais comunista do Nova Vertente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Um pedido, caso você ainda não se inscreveu no canal do Limbo Podcast, vai lá, Limbo Podcast, o link vai estar aí nos comentários, que o patrão vai deixar. Vai lá, dá uma força, se inscreva e vamos caminhando junto aí, tá bom? Nós estamos aqui no 9º episódio. O feedback da galera tem sido positivo, então muito obrigado a todos vocês que estão comentando, dando like, dando sugestões, dando suas críticas. E vamos nessa. O episódio de hoje é um episódio um pouco pesado, é um episódio um pouco mais sério. Hoje nós vamos falar sobre humilhação, assédio moral e todas essas barbaridades que acontecem. Hoje nós vamos ler 2 e-mails de 2 relatos. Eu pedi para que os ouvintes mandassem e-mail, aqueles que tivessem algum tipo de história de humilhação, de assédio moral que aconteceu, que eles presenciaram. Então nós vamos ler algumas matérias, eu vou contar algumas histórias e eu vou ler esses 2 e-mails. É claro que a gente não vai confundir aqui humilhação com cobrança de trabalho, porque o que eu vejo em muitos funcionários, eu fui humilhado, me humilharam, estou sofrendo assédio moral. Na verdade, ele só está sofrendo uma cobrança normal de trabalho. Mas como essa geração está muito sensível, muito sensibilizada, é uma existência de porcelana, tudo arranha, tudo machuca, tudo fere. Então qualquer tipo de cobrança referente ao desempenho dela, ela acha que é um assédio, que a moral dela está sendo violada, mas não. Você está sofrendo uma cobrança de trabalho normal, que essa cobrança ela pode se manifestar de diversas formas. O patrão pode chamar na sua sala, pode falar um pouco mais ríspido com você, não te xingando, humilhando, mas não, te cobrando teu desempenho. Ou não, pode falar mais calmo, ou mandar um e-mail. Existe certos modos que você vai fazer essa cobrança para o funcionário, cobrando desempenho, mais atenção, pontualidade. A gente tem que separar o que é de fato o cara ser humilhado, o cara realmente sofrer assédio moral, do que o cara ser cobrado naquilo que ele tem que fazer. Então nós vamos separar uma coisa da outra, porque tudo agora é humilhação, tudo, ai meu Deus, vou processar. Não, tem casos e casos, todos os casos eles têm que ser avaliados de formas individuais, independentes. Você pode sofrer 2 tipos de assédio, ou o assédio moral que você recebe através de quem está numa posição de comando, de um chefe, de um patrão, ou você pode ser humilhado por um colega de trabalho também. Existem esses 2 tipos. Você pode ser humilhado tanto
de quem está de cima, como aqueles que estão do seu lado. Eu tenho uma história, não é que é uma humilhação, não é que eu fui humilhado diretamente. Eu não sei se já contei essa história. Porém, eu me senti, eu me senti, como é que eu posso dizer, diminuído, sabe? É foda porque eu já me sinto assim, de uma maneira diminuída, uma existência pacata já naturalmente. Quando isso se amplifica através de uma atitude ou de algo que aconteceu comigo, aí que a pessoa fica mal de verdade. Eu trabalhava num estacionamento onde parava diversos carros. A minha função basicamente era anotar o nome da placa, destacar do talão o papel do estacionamento e dar para a pessoa pagar. Era um valor de mais ou menos R$2. E onde eu trabalhava era um bairro mais ou menos de classe média. Eu ficava perto de um hospital, onde era um hospital particular, então obviamente todas as pessoas que paravam ali eram pessoas que tinham uma condição financeira basicamente boa. Eu lembro que algumas pessoas ficavam relutantes a pagar, e quando essas pessoas não queriam pagar, eu tinha que ligar para o meu chefe, que era da polícia, ele tinha que vir, perguntar por que a pessoa não quer pagar, e se a pessoa ficasse relutante, aí a pessoa sofreria multa, algo do tipo. Eu lembro que uma vez parou um cara, ele era até gordo, parou com a esposa e a filha dele num carro. Aí eu destaquei lá o papel do talão para dar para ele pagar e ele tomou bronca, não quis pagar, ficou reclamando, falou: eu não vou pagar isso não, que não sei o que. Aí ficou reclamando, falando alto comigo. Aí porque eu tinha que insistir que ele tinha que pagar, porque se ele não pagasse, aquilo sairia do meu bolso, porque ficava um fiscal andando para cima e para baixo e vendo se a gente está fazendo o trabalho correto. Então, cada pessoa que não pagasse a desgraça do estacionamento, se o fiscal passar e ver, eu vou pagar. Imagine, R$2 aqui, R$2 ali, R$3 ali, final do dia eu não ganhei nada. Aí eu falei que ele tinha que pagar, porque era da prefeitura. Mesmo assim, ele ficou gritando, falando alto. Aí ele: não vou pagar nada não, manda. Aí ele pegou porque ele era da polícia civil, ele pegou tipo o brasão da polícia, escrito polícia civil embaixo. Aí ele: vou pagar nada não. Ele pegou o brasão, colocou na frente do vidro. Ele: manda pagar isso aqui então, ó, me cobra aí agora, me cobra. Aí ficou gritando. Aí eu não vou também, o cara é polícia, eu não vou ficar também moscando na mira do oitão para ver se ele faz alguma coisa pior, né? Aí eu fui, deixei para lá. Só que isso, de algum modo, faz com que, de alguma maneira, você se coloque no seu lugar, assim, entre aspas, vou te dizer, porque eu não tenho tamanho, eu não tenho envergadura, eu não tenho a mesma escolaridade, as mesmas condições que o cara tem, o mesmo poder, eu não tenho as mesmas coisas que ele conquistou na vida dele. Sendo que quando isso é flagrante, quando isso é jogado na sua cara, esse poder maior, esse alguém maior que você, por mais que às vezes você tenha em mente que as pessoas são iguais, ninguém é maior do que ninguém, todos nós somos, sabe, existencialmente, eu tô falando no valor existencial, a gente tem o mesmo valor, mas na prática do dia a gente vê que pessoas estão acima de você e elas têm prazer em mostrar que você não é nada, que você não é ninguém, que ela está acima da tua existência, que você nesse mundo é apenas um rato andando por aí, que ela está acima disso tudo. Por mais que às vezes você tenha uma consciência de que não é assim, mas quando isso é jogado para você e quando você tem sei lá, uma predisposição, uma tristeza, depressão, você fica um pouco mais abatido e para baixo. Eu lembro que nesse dia eu não consegui mais trabalhar porque, eu não sei vocês, todo confronto para mim, ele é muito pesado, porque eu tive uma criação, por mais que eu nascesse no Rio de Janeiro,
e aqui as coisas são meio que faroeste, você tem que aprender a se virar, você tem que aprender a como se portar, a como entrar, como a sair, a como não tomar golpe, a como ser malandro realmente nas ruas. Por mais que aqui no Rio de Janeiro tem esse ar de que tudo pode acontecer e você tem que ser uma espécie de autônomo realmente quando você for andar por aí, ser atento, ficar em alerta, não tomar volta de ninguém, se aprender a virar na vida rapidamente. Por mais que aqui te desenvolve dessa maneira, mas a minha criação ela não foi assim, sabe? Por mais pobre que eu seja, sabe? Por mais simples que a minha vida pudesse ser na minha infância, mas eu tive uma criação boa, cara. Minha mãe me deu uma criação boa de não brigar, de não confrontar, de sempre respeitar as pessoas, de sempre respeitar o mais velho, não humilhar ninguém, não passar perna em ninguém. Então fui criado assim. E obviamente quando você é criado assim, quando você cresce, você leva esses ensinamentos. Então não vou retrucar, brigar, chamar pra mão, uma briga na rua. Como um cordeiro manso, eu vou apenas aceitar aquela situação e me retirar. É claro que eu não vou deixar nada chegar aos extremos, alguém me bater, alguém, sei lá, mas todo confronto que existe de uma discussão, eu não gosto, eu me sinto mal depois. Por mais que eu ganhe a briga ou ganhe a discussão, eu vou me sentir mal, porque isso não faz parte de mim, não faz parte de quem eu sou. Então, para mim é muito ruim por qualquer nível de discussão, qualquer nível de confronto, eu vou ficar mal. Por mais que eu não demonstre na hora, depois, refletindo e pensando, aquilo vai me doer, porque eu sei que eu não gosto desses negócios. Eu não consegui trabalhar, fiquei chorando lá, quieto no meu canto. Aí eu lembro que depois eu pedi demissão e nunca mais trabalhei nesse lugar, porque as pessoas realmente acham que elas são melhores do que você, que elas podem gritar com você, que por ela, sei lá, ser polícia ou trabalhar na prefeitura, ter um cargo superior, ela pode falar com você da maneira que ela quiser, ela pode falar o que for, que nada vai acontecer com ela, e assim, cara. Até vi um maluco, piroca das ideias, puxar uma arma e descarregar, porque eu conheço um monte de piroca assim, que é estourado da vida, que não aceita nenhum tipo de confronto e desaforo. Mas essa é a minha história. Não é aquela história, meu Deus, pisaram na cabeça dele. Não, mas é uma pílula, sabe, de uma humilhação que você se sente diminuído de alguma maneira. Nós vamos aqui, eu tenho aqui 2 e-mails. Aqui o rapaz, ele pediu para não falar o nome dele, que eu dei uma lida antes. Então vamos ler a história. Eu não vou ler teu nome não, eu vou chamar de Marcelo. Não vou ler teu nome não, mas algum nome tem que colocar aqui, pô. Vamos ler. Olá, Roger, sou seu fã e escuto seu podcast desde 2019. Em 2017, eu trabalhava como segurança numa agência bancária. Sempre é aquele estresse quando alguém está com algo metálico e a porta giratória aciona e trava. Eu era novo na profissão e era minha primeira experiência. Não estava muito acostumado. Um amigo meu conseguiu para mim essa vaga logo após eu pegar o certificado do curso. Um dia, um cara estava para entrar no banco. Isso era umas 11h30 da manhã. Quando ele passou na porta, acionou e travou, porque ele estava com algo metálico. Mesmo ele retirando tudo, a porta não parava de acionar e não liberava. O rapaz começou a ficar exaltado, achando que a gente estava impedindo dele entrar. Não sei hoje, mas onde eu trabalhava, nós não tínhamos como travar a porta pelo controle. Só tínhamos como liberar. Quê? Só tínhamos como liberar a porta. Travar. Quê?
travar, a porta travava sozinha. Ele começou a xingar e a gritar. Fui até a porta e perguntei se ele tinha mais alguma coisa de metal. Ele, exaltado, disse que não, que tinha tirado tudo. Pedi para ele ver mais uma vez. Quando ele viu, tinha um desodorante aerosol ainda na bolsa. Assim que ele conseguiu passar pela porta, ele veio até a mim. Eu pensei que ele iria se desculpar ou algo assim, mas não. Ele me encarou e falou que eu era um merda, um ninguém, e o que ele ganha em 1 hora eu não ganharia em toda a minha vida. Eu não tive reação porque era tão absurdo aquilo que ele ficou... Quê? Era tão absurdo aquilo que eu não tive reação. Não entendi porra nenhuma que tu escreveu, mano. Vamos ler de novo. Ele disse que eu não ganharia em toda a minha vida. Eu nem tive reação porque aquilo era tão absurdo que eu fiquei parado e também não queria perder o emprego por algo que eu fizesse. Essa área de segurança, tu passa por cada coisa. Valeu, Roger. Valeu, meu mano. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu relato. Cara. Eu já vi também absurdos acontecer em banco. Mulher xingar, já vi mais com mulher. Mulher xingar. Não tenho nada na bolsa. Aí fica aquela reclamação, aí vem segurança, aí uma palha-fernalha. Mas obrigado, irmão, pelo seu relato, obrigado pelo seu e-mail. Cara, só que o mais engraçado é que esses caras na rua, ele não fala assim, se você não tivesse com uniforme, se você não tivesse prestando nenhum serviço, se você só estivesse na rua, duvido que eles chegariam pra você e falaria com você desse jeito. Porque a porrada ia estancar, porque nenhum homem fala assim contra um homem, a não ser que ele estivesse numa posição de poder e ele sabe que você tem algo a perder, ele sabe que tu não vai reagir, porque tu tem medo de perder o emprego, medo de represália, porque você paga conta, paga aluguel, tem filho para criar, tem casa para sustentar, tem mãe doente, precisa de remédio. Então esses caras, eles se aproveitam disso, eles sabem disso. Sabe que você mora num lugar ruim, sabe que você precisa pagar conta. Então os caras, eles sabem disso e se aproveitam disso. Eles sabem que você precisa daquele emprego. Senão não fazia isso. Tanto colega de trabalho como patrão, eles sabem da fragilidade do empregado. Por isso que eles fazem isso, senão não faria, porque eles são malucos. Ninguém fala assim com outra pessoa na rua, em outro lugar, num bar, ou na calçada, ou num ponto de ônibus. Porque sabe que lá a história é diferente, lá não tem patrão, lá não tem supervisor, lá o confronto é você e ele. Aí não vai falar assim com você nunca. A não ser que ele tenha muita coragem, ou ele ter armado, é polícia, algo assim. Senão, não fala não. Temos aqui a matéria da Conjur.com.br, que é um caso daquela empresa do velho da Havan. A matéria diz o seguinte: a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Havan a pagar uma indenização de 100 mil a um empregado com deficiência mental por assédio moral. As ofensas baseadas na sua condição de saúde eram praticadas por seguranças de uma loja de rede em Florianópolis, em Santa Catarina. Por maioria, o colegiado entendeu que o valor superior ao de outras situações de assédio moral é justo em razão da gravidade do caso. Vamos ler aqui. O empregado trabalhou na Havan de 2002 a 2014, contratado na cota de pessoas com deficiência como carregador de carrinho. E ele disse que também limpava os banheiros, descarregava produtos e capinava um jardim nos arredores da loja. Na reclamação trabalhista, relatou que ele era alvo constante de agressões verbais e psicológicas da equipe de segurança e pediu rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador e indenização por danos morais. O juízo da 2ª Vara do Trabalho Florianópolis deferiu a rescisão indireta e condenou a empresa a pagar R$500 mil. A decisão foi baseada em depoimento de uma segurança cujo conteúdo não foi
superado pela defesa da empresa. Conforme seu relato, 2 seguranças chamavam-no de maluco e retardado. Focavam nele nas filmagens com as câmeras de monitoramento. Caralho, isso é foda, né? O cara andando, trabalhando, os caras indo filmando o cara, mano. Puta merda. Focavam nele as filmagens com as câmeras de monitoramento para fazer zombarias e utilizavam aparelhos de comunicação, walkie-talkie, em volume alto para que o chefe e os demais seguranças e o próprio carregador escutassem as agressões. Pô, tô com soluço, velho. Consequentemente, ele era visto nos cantos da loja chorando de cabeça baixa. Segundo a testemunha, o chefe de segurança consentia com as agressões. Cara, isso aqui é muito grave, cara. Isso aqui é muito grave. Consentia com as agressões. Puta merda, velho. Por isso que nego entra, compra uma Uzi e entra e sai metralhando todo mundo. Obrigava o empregado a buscar carrinhos no estacionamento durante fortes chuvas, sem que houvesse necessidade. Ele ainda ouviu o chefe dizer para ela limpar uma sala para se acalmar e disse que a zombaria era comunicada aos novos empregados também. Ou seja, todo mundo que entrava já contaminado para tirar a chacota do cara. O tribunal manteve a rescisão e o reconhecimento da assédio moral e reduziu a indenização para 100 mil, levando em conta valores arbitrados em casos análogos e o último salário da vítima de R$ 1.015. Vamos lá. O relator do recurso, de revista da Ravan, ministro Breno Medeiros, voltou pela redução da indenização para 20. Puta merda, era 500, foi para 100, agora foi para 20 mil. Puta merda. Com base em valores deferidos pelo TST. Puta que pariu. Prevaleceu, no entanto, a divergência apresentada pelo ministro Douglas Alencar pela rejeição do recurso. Chato. Ele chamou a atenção para a condição do empregado e a forma como foi praticado o assédio moral. Tratava-se, a seu ver, de um caso diferenciado que possibilita a análise do problema da discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No caso presente, o trabalhador foi tratado como um verdadeiro tolo. Mas é isso aí. Aí o ministro, não sei o que, está falando sobre indenização. Eu não sei, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência, coisa do tipo. Mas eu conheço, cara, como que trabalha, dependendo de como é o corpo dos funcionários, dependendo de quem está trabalhando, os caras zombam, tiram sarro, humilham mesmo. E tipo assim, esses caras, eles não têm nenhum tipo de consciência do próximo. Eles são ruins, cara. Tem gente ruim no mundo, né? A gente pensa que não tem, não, que tem gente que é trabalhado na ruindade, tem gente que ela é constituído de podridão dentro dela. É podre, é fértil do negócio. Tem pessoas que são assim, cara. E o negócio é tu conseguir identificar esses caras o quanto antes. O quão bom você consegue ser em perceber o quão desgraçado a pessoa é importante. Porque tu vai se livrar de cada uma. Ou tá livre de companhia errada, ou não ser humilhado por ela. Porque tem pessoa ruim andando por aí com cara de gente boa. Isso que é o lance. Com cara de pessoa normal. Ah não, esse negócio, cara, eu ia lutar com todas as forças para arrancar todo centavo da... o comunista. Não, vou arrancar cada mísero centavo. Se acontecesse isso comigo, pô. Aí, cara, sabe por quê? Porque a tua existência já é pacata, parada, vazia, sem nenhuma direção na maioria das vezes. Tudo que acontece é meio que aleatório.
você meio que pega o que empurram aí para você fazer, porque as suas opções são reduzidas àquilo que está disponível ao teu redor. Muitas das vezes, para você conseguir um algo a mais, você tem que se desdobrar. E a sua essência já tem esse apequenamento natural, que você percebe, você identifica e você já fica para baixo por conta disso. Imagine quando alguém já amplifica isso e, porra, não. Aí o negócio chega, né, porra? Não basta a vida já te colocar para baixo. Ainda vem uns infelizes desses. Ah, porra, vai tomar no... Tá revoltado. Agora a gente vai falar sobre um caso que repercutiu aí na imprensa. Sobre quem? Sobre a Rede Globo de televisão. Big Brother vocês conhecem, obviamente, e também conhecem o Boninho. Sim, o Boninho que é o dono lá, o diretor, sei lá que cara ele é lá da Globo. Tem acusações feitas dele de assédio moral com os funcionários, pessoas que fazem lá o Big Brother. Vamos ler aqui. Na tnonline.uol. Pelo menos 8 funcionários, 8 ex-câmeras do Big Brother Brasil entram com uma mega ação contra a Globo, acusando Boninho de assédio moral. Os profissionais eram contratados por uma empresa terceirizada e dizem que eram submetidos a tratamento humilhante e grosseiro vindo de diretor. Zero surpresa isso aqui, zero surpresa. O Boninho já tem a cara do Boninho, e já tem essa cara já que... Judeu, vou falar aqui, vamos lá. O cara já ia falar judeu sanguessuga, né? Tudo bem. Os trabalhadores afirmam na ação que Boninho costumavam gritar e ofender, chegando a agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato da pessoa não pedir ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda da sua câmera que ficou presa no cabo, o que impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro da câmera cross, que é o corredor onde fica localizada todas as câmeras ocultas da casa. Vamos lá. Eles alegam que a situação foi vivida por outro câmera, que também teria sido agarrado pelo casaco pelo diretor, que supostamente o sacudia e ofendia aos berros. Porra, tá vendo no pai da galera? Porra, é o Boninho ou meu pai? O cara agarrava no casaco, gritava, puxava. Que merda é essa, cara? Puta merda. Além das acusações de assédio moral, os profissionais citam as condições de trabalho a quais eram submetidos. Ué, mas não é Globo? Não é Globão? Pô? Não é Rede Globo? Rica, milionária, cheia de poder. Eram submetidos dentro do corredor câmera cross a péssimas condições de higiene de trabalho, pois tinham que trabalhar 9 horas seguidas em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condições de higiene. Olha aí. Quem diria que os funcionários do Big Brother eram tratados como escravos? Claro, o Big Brother faz experiência com humanos. Tu acha que ele ia fazer o que com um funcionário? O Big Brother, cara, ele é uma experiência com humanos. A Globo fica falando de Bolsonaro negacionista, de Previdente Sênior, que está fazendo testes com humanos. Vocês também estão fazendo experimento com humanos. Você acha que Big Brother é o quê? Você ficar confinado, você tem que ficar disputando comida, você tem que ficar fazendo provas exaustivas, provas psicológicas, provas físicas, trancado sem ver família, sem contato social, sem contato com o mundo externo, ter que ficar criando amizade, inimizade, tudo isso é experimento com o humano. Você está mexendo com a mente da pessoa, você está mexendo com o corpo físico da pessoa, você está mexendo com o aspecto
psicológico da pessoa. A Globo monta um aquário de humano para outros humanos ficarem observando o comportamento de outras pessoas sendo submetido a situações que não são comuns. Vocês são uma piada. Bolsonaro, vocês que torturam humanos, televisionado e patrocinado por grandes marcas. É isso. Tu acha que o funcionário lá filmando, tu acha que... Puta... Não dá, meu. Muito bem, vamos ler aqui mais um relato, mais um e-mail. Fala, Roger. Prazer estar falando aqui para você. Não fale meu nome, por favor. Eu trabalhava numa rede de supermercado famosa. Não vou citar o nome para não dar problema. Eu entrei em janeiro para trabalhar como repositor de mercadoria. Era um trabalho simples, mas desgastante. Tinha um supervisor que era conhecido por pegar no pé dos funcionários. Já teve relato até de agressão que ele fez com uma funcionária. Ele passava do ponto na hora de cobrar os serviços, sempre muito severo e ignorante. Quando eu entrei, os colegas de trabalho me avisaram como ele era e que era para eu ficar atento e não dar bobeira. Então, sempre eu tomava cuidado para não fazer besteira. Depois de 4 meses, eu acabei confundindo a prateleira dos produtos. Ele chegou e viu o que eu estava fazendo de errado. Ele foi passando a mão e derrubando todos os produtos no chão. Alguns caíram em cima de mim. O corredor ficou todo cheio de latas de óleo e pacotes de molho de macarrão. Disse para eu aprender a ordem e organizar. Todos que estavam no mercado ficaram me olhando. Segurei as lágrimas. Na hora tive vontade de partir para cima dele. Mas é aquilo. Precisava muito do trabalho. E esse supervisor uma vez caiu na mão com um cliente e saiu... Quê? Esse supervisor uma vez caiu na mão com um cliente, saiu em site de notícia e tudo. Valeu, Roger, obrigado. Valeu, mano, pelo e-mail curto, mas muito esclarecedor. Eu já trabalhei em mercado quando eu era jovem aprendiz. Eu trabalhei por volta de 1 mês no mercado. O que eu fazia? Eu chegava, eu ficava... Sabe aquelas pessoas que ficam ensacolando? Eu ficava ensacolando lá a mercadoria e eu limpava o chão do mercado. A parte de reposição de mercadoria eu não chegava a mexer. Porque como eu era jovem aprendiz, tanto a minha carga horária como alguns serviços que eu fazia era limitado. Mas o pouco período de tempo que eu trabalhei nesse mercado como jovem aprendiz, eu pude entender mais ou menos qual era a dinâmica do mercado. E você pode perguntar para qualquer pessoa, cara. A gente fala, cara, onde que as pessoas trabalham mais, onde é mais estressante, onde tem mais cobrança, onde o serviço é pesado. Cara, a maioria das pessoas vão falar, cara, trabalhar em mercado é loucura. Trabalhar em mercado é muito desgastante, muito estressante, muito pesado. Tu não tem vida trabalhando em mercado. E realmente, cara, quando eu tava lá, eu via funcionários se ferrar, tendo que fazer hora extra, tendo que ficar o dia todo no mercado. Era sobe, levanta, desce caixa, carrega peso, vai e volta, aí vem supervisor, aí o dono do mercado fica andando no mercado. Então, são o dia todo, são pessoas se observando, é cliente pedindo informação, é você passando informação. Aí o cara tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que orientar o cliente, porque não pode tratar mal. Porque todo mundo que trabalha no mercado vira uma espécie de informante do mercado. Tudo. As pessoas perguntam realmente, onde fica isso? Onde fica isso? Como é que eu faço? Então você, involuntariamente, você adquire várias funções dentro do mercado que às vezes você não ganha para isso. É claro que
A gente não pode, só vou fazer o meu aqui, só vou trabalhar naquilo que eu sou pago. É claro que esse pensamento também é um pouco mesquinho, porque já que tu tá na empresa, tudo que da empresa surgir como demanda, você vai, dentro das suas possibilidades, tentar suprir, porque você faz parte do time. Mas em mercado é sinistro, cara. Em mercado é desumano. Obrigado, mano, pelo seu relato. Cara, eu devo imaginar, cara, o que tu passou. Eu vou até pesquisar para ver se eu acho essa matéria aí desse supervisor. Eu acho que já tem ideia mais ou menos de qual é o mercado. Porra, mas eu imagino tu organizando os produtos. O cara poderia muito bem chegar para você e falar, não, cara, é assim que... É muito mais fácil, né? Eu não sei como esses caras têm esse espírito de maldade dentro deles. O que era mais fácil? Ele fala, não, cara, isso aí que você tá fazendo tá errado. Na verdade é aqui é desse jeito que coloca, ou não é aqui que coloca, tá errado, no outro setor, no outro corredor. É muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais simples, muito menos conflituoso, mais assertivo. Não tem dano nenhum, cara. O cara chegar com humildade e corrigir o erro da pessoa, mas não, a pessoa faz questão de humilhar, faz questão de ser grosso, ignorante, ser mal de verdade. Eu não consigo entender essa porra, não, sinceramente. Eu acho que a pessoa tá tão perdida na existência dela, ela tá tão no abismo do próprio eu, do que significa viver, do que significa a relação com o próximo, que ela se afunda nesse poço de bosta e ela trata todo mundo como lixo. Eu não consigo entender isso não, sei lá, às vezes, uma vez ou outra, quando eu sou ignorante com alguém, eu já fico mal depois. Porque isso não é natural. Eu não sei se é natural do ser humano ser assim. Eu não sei se é natural do ser humano tratar os outros mal, ser instável, ser agressivo. Eu sei que a natureza tem... Eu sei que é natural também, às vezes, o homem, em algum grau, em alguma medida, ser, sei lá, selvagem, ruim, grosso, ignorante. Eu sei que também faz parte da humanidade. Ser bom, ser humano não é só ser bom e agradável e agradar todo mundo e ser paz e amor. Eu sei que faz parte da humanidade também, às vezes, tu ser grosso, ser ignorante, não agradar as pessoas. Eu sei que isso faz parte, mas quando o cara é 24 horas desse jeito, puta, não dá, meu. Como é que esse cara deve ser em casa? O cara deve chegar já dando de voadora na cara da mulher, dando de cotovelada na criança, no filho, dando banda no pai. Deve ser assim, porque não é possível. E mais uma vez, eu não quero que você, você e ouvinte, confunda o que é humilhação de verdade e o que é cobrança de trabalho normal. Existe diferença nisso. Porque, como eu disse, a gente está com uma existência muito fragilizada em que tudo a gente se desmonta existencialmente. Tudo, o nosso eu, a nossa moral é atacada. A gente ai meu Deus, olha o que estão fazendo comigo. Não, pera lá um pouquinho, pô. Pera lá. Não é porque você é sensível que a gente tem que, se moldar a tua sensibilidade. Porque tem pessoas que são assim, cara. As pessoas, elas não aguentam nada, nenhuma correção. Eu acho que isso é da geração atual, mano. Qualquer palavra de correção, ou de repreensão, ou de correção, já se sente... Ai, olha aqui, polícia, Instagram, live, olha o que estão fazendo. Pera lá, meu. Vamos acalmar um pouquinho. Calma, tu não tá sendo atacado... Tu não tá sendo humilhado, tu tá recebendo uma correção normal, você tá sendo chamado a atenção por algo que você tá fazendo de errado. Porque nego acha assim, me corrigiu, falou um pouco mais de um jeito que eu não gosto, e já é motivo pra
denúncia na polícia, processo, chama advogado, vamos processar. Olha aí como pode. Não, calma. É porque o pai e a mãe nunca corrigiu. Aí ele age como se ele fosse o Coringa. Calma, tu não é o Coringa, não. Eu sou o Coringa. Calma, tu não é o Coringa, não. Vamos pera lá, pô. Vamos pera lá um pouquinho, pô. Pera lá um pouquinho, falar igual o Ciro Gomes. Pera lá um pouquinho, pô. Pera lá um pouquinho. O cara acha que é o Coringa, que a vida tá sendo injusta com ele. Eu sei que as injustiças da vida elas fazem parte, elas acontecem, e às vezes elas se apresentam diante da gente. Cara, uma vez eu não fui humilhado, que eu quero aqui deixar bem claro. Mas eu senti um cheiro de humilhação, eu senti um cheiro vindo, mas aí cessou, não aconteceu nada, foi só eu só pensei assim, cara, será que vai ter uma humilhação agora? Mas não foi no trabalho, não. Foi no elevador do trabalho. Eu trabalhava na Barra, num condomínio chamado Le Monde, que é um condomínio empresarial na Barra da Tijuca, bastante conhecido. E lá tem várias empresas, de escritório, contabilidade, empresas de engenharia. Eu trabalhava num escritório de engenharia e pegava elevador todo dia, descia pro almoço e aquele entra e sai, né? Num condomínio empresarial, havia vários blocos. E lá tinha muita pessoa de classe média alta, porque são pessoas com poder aquisitivo alto. A maioria são emergentes, pessoas que outrora era pobre, virou rico, aí resolveu morar na Barra, porque na Barra onde mora a maioria dos emergentes do Rio de Janeiro. Então aqueles sobe e desce, e isso não é lá o feminista, lá o ativista negro, não, longe de mim. Todo mundo que me conhece sabe que não. Porém, é um relato de uma experiência, não é que eu vi, não é que eu li, não é que eu vi vídeo, ouço um podcast que fala que não é assim, não. A experiência, eu aprendi na experiência. Aonde eu trabalhava, era pouquíssimas pessoas negras que você via. Isso era fato, não era não, é fato, tava lá todo dia. Não tinha, porque lá era um poder aquisitivo muito grande e por algum motivo, ou por motivos que a gente já conhece, não tinha quase negro lá trabalhando. Tanto em cargo de chefe como de empregado, não, era da elite. E era incomum você ver outro negro. Quando via, pô, era quase gol do Flamengo. A gente se abraçava, e aí, irmão, como é que tá? Como é que sobreviveu? E aí, como é que tá? Sobreviveu. Nada a ver. Mas, aí no elevador, eu subindo, tava uma senhora já, uma coroa já. Aí tava eu e ela no elevador, aí ela vira pra mim e fala: você sofre muito racismo? Aí eu, puta lá vem. Eu não sei. Como que alguém faz uma pergunta dessa? O que ela quer dizer com isso? Eu falei, sim ou não? Mas eu falei, assim, às vezes, mas não é sempre, não. Ela. E não responde, não falou mais nada. Tipo assim, eu não sei se ela queria puxar um assunto. Eu não sei se ela queria falar alguma coisa que estava dentro dela. Eu não sei o que ela viu, que ela achou que poderia ter essa liberdade. Eu não sei o que passou na cabeça da coroa. A coroa rica, cheia de anel de ouro no dedo. Parece velha gangster. Falei, pô, velha gangster? Mas eu falei, cara, será que ela vai falar alguma coisa, mano? Porque tu subindo no prédio, onde a maioria tem poder aquisitivo alto. Tu é um dos, sabe, o único negro do lugar. Vai dar merda isso aqui. Falar que eu tô indo roubar, vai falar que eu tô fazendo interceptação, invasão de propriedade, que eu vou roubar algumas salas. Uma das coisas que as pessoas não levam em conta, e aqui eu quero deixar muito claro aqui, que é o seguinte, cara, a maioria das pessoas, às vezes, não entende como que funciona a cabeça dos nossos pais.
Tem muito pai doido aí, tem muito pai negligente, tem muito pai que não serve pra nada. Ele é um cara que só serviu pra nada, só pra te, sabe, fazer um acidente biológico e a gente nascer. É assim. Mas às vezes, quando a pessoa tem um pai de verdade que tá lá, trabalha, às vezes a gente não tem noção do quão penoso e do quão trabalhoso e do quão pesado os nossos pais, sabe, aguentaram coisas no trabalho. Porque uma coisa é hoje no mundo globalista, tudo acessível, internet, mundo moderno, tudo é conectado, tudo é informado, tudo exige protocolo, procedimento. Hoje a maioria das empresas são empresas modernas que prezam pelo bem-estar de funcionário. Hoje em dia é assim, e mesmo com tudo moderno, com tudo conectado, com tudo meio que sabendo o que pode e o que não pode, mesmo assim acontece humilhação, desprezo, assédio moral nas empresas. Imagine isso nos anos 90, imagine isso nos anos 80, nos anos 70, quando os nossos pais começaram a trabalhar em pequenas fábricas, em lugares que não era conhecido, com patrões que eram preconceituosos, que eram racistas, que eram a escória da humanidade, que aquele patrão mesmo, dono de escravo, sabe? O pai dele era o avô dele era dono de escravo, ele herdou fortuna, montou uma empresa, tinha um monte de cara assim. Imagine um cara desse. Imagina um pai e uma mãe trabalhando nessa época. Imagina o quanto de... Sei lá, eu não consigo nem imaginar. Porque às vezes... Minha mãe falou que ela começou a trabalhar desde os 11 anos. Ela falou que trabalhava na casa de uma madame. Que antigamente era madame o nome. Pessoas de alta classe. E ela contava das coisas que falavam pra ela. Porque ela era pobre, não tinha nada. E aquele trabalho era meio que não pagava direito, era meio que pagar para tu comer lá, para tu ter o mínimo possível, era o mínimo do mínimo. E as empresas antigamente, elas não, o bem-estar do funcionário, não tinha isso. Era tu trabalha aí até a morte. Se alguém vir falar contigo, te corrigir, falar grosso, falar alto, gritar, aguenta, porque você tem que levar comida para casa. E às vezes eu vejo uma ingratidão muito grande por parte desse jovenzinho aí com relação aos pais. Não, isso eu não quero... Tô falando pros pais de verdade, não tô dizendo pros pais filhas da puta, não. Tô dizendo pra quem é pai mesmo. Às vezes eu vejo um certo tipo de ingratidão e desprezo. Cara, esse cara aí, essa mulher aí que te criou, te deu comida, te deu tudo, tentou te dar uma educação boa, esse cara se fudeu, irmão. Pode ter certeza, porque muitos pais não contam realmente o que acontece no trabalho, daquilo que eles passam. Se ele realmente se abrisse e contasse, cara, você pode ter certeza que de merda, do tanto de merda que aconteceu para ele conseguir se sustentar a casa. Então, às vezes, mostrar gratidão e mostrar um pouco de carinho, porque às vezes os pais não contam. A maioria, eu tenho plena certeza que um monte de história que minha mãe tem de trabalho, quando ela era jovem, trabalhando, a mãe não conta, porque primeiro que ela não quer colocar essa carga no filho, não quer colocar essa carga em cima não quer colocar. Então, a maioria das histórias a gente não conhece. Então, às vezes, quando eu vejo, eu falei... E quando é um pai bom, quando tu vê que um cara é um pai legal... Pô, não era... Cara, é triste porque... Jovem não sabe de nada. Jovem não sabe de nada, cara. Jovem acha que sabe alguma coisa, mas não sabe. E fora que tem aquelas empresas que você trabalha e dependendo do trabalho, você desenvolve hérnia de disco, você desenvolve alguma doença motora ou psicológica.
E essas empresas não querem saber. Porque existem muitas profissões que ainda a gente acha que é atual, mas não, são trabalhos que já meio que já ultrapassaram e meio arcaicos, que a gente faz achando que, tipo, se cavar mina, não sei, eu não sei se máquina já não faz isso, mas existe um montão de profissões que o cara, se ele ficar 10 anos trabalhando, 15 anos, ele desenvolve um monte de problema. E esse mesmo cara, ele uma vez ficando doente, a empresa, ó, tchau, vai com Deus, boa voyage, nunca mais volte aqui. A empresa não quer saber, ela quer saber se tu tá funcionando, você é um robô para a empresa. Você é apenas uma força de trabalho, você não é alguém que tem família, sentimento, conta para pagar, não, você é uma força motora e se essa função não estiver sendo desempenhada porque você adquiriu qualquer tipo de doença no trabalho, você não serve mais. Aí o cara se aposenta pelo INSS, quando consegue também, e ele não consegue mais fazer atividade nenhuma. Porque primeiro ele tem que comprovar que ele já está curado. Aí a empresa vê o histórico dele, vê as referências e vê que ele já teve histórico de doença na empresa antiga. Aí não contrata por medo desse cara não conseguir desempenhar a função. Aí ele só consegue ficar confinado ao dinheiro do INSS. Aí quando ele consegue sair do INSS para arrumar trabalho, ele não consegue trabalho. Aí o cara fica nessa roda, não sabendo para onde ir. Ou seja, o cara trabalha, se dedica, a empresa come o rabo dele. Durante anos, o cara fica doente porque ficou desempenhando só uma função durante décadas. Aí ele adquire uma doença e já não serve mais. A empresa, em vez de deslocar ele para uma nova função, onde ele vai conseguir desempenhar, não, demite. Porque a maioria das empresas são sem alma, cara. A empresa não tem alma, a empresa não tem sentimento, a empresa não tem coração. Depende também da empresa, né? Mas, não sei. É o capitalismo severo. É vida comendo vida. Não tem isso. Tem um vídeo na internet que ficou famoso. Acho que é é um gay, claramente um gay, tentando falar alto com o cara, com segurança, tentando enfrentar o cara, xingando, falando alto. Aí esse cara que era gay, ele foi tentar agredir e já era um senhor, o segurança já era dava pra ver que já era um coroa. Aí ele foi meio que agredir o coroa, só que o coroa é sinistro, filho, mó negão. Sentou-lhe a mão, filho. Eu acho que eu vou tentar colocar esse vídeo aqui na edição do podcast. Sabe esses gays que falam enchicletado? Que gosta de arrumar barraco, escandaloso, todo espaçoso, que gosta de gritar, falar alto. Olha aqui, ó. Sabe? Falar com a mão, colocar a mão na cara dos outros. Aí, aí tinha um cara filmando, né? Tinha um cara lá filmando tudo. Aí ele, sei lá, da onde ele tirou aquela coragem, ele foi tentar agredir o cara. Subiu o sangue do negão. O negão veio já botando 2, aí começaram a separar a briga. Porque a maioria tem cliente que é assim, cara. Tem cliente que ele acha que ele pode cagar na sua cara, que não vai acontecer nada pelo fato dele ser cliente, pelo fato de cliente ter razão. Isso é uma das coisas mais mentirosas que alguém poderia espalhar. Isso é uma falácia que todo mundo comprou e que não é verdade. Cliente não tem razão de nada. Eles colocam como se cliente fosse Deus. Não, porque ele que está comprando, dando dinheiro. Não, tem essa não. Cliente não tem razão, não. Cliente estando errado, cliente não tem razão, não. Colocar cliente como se fosse um ser super poderoso que dita o que é e o que não é, isso não acontece, não. Aqui não é o programa do Celso Russomano, não. Faltou um palito de dente no paliteiro lá, o Celso Russomano vem com a câmera, faz vídeo,
filma a cara da caixa do supermercado. Olha aqui que absurdo. O cara vai comprar um fósforo. Se o fósforo não acender, aí vai o Celso Russomano no mercado, no dono do mercado, filmar a cara dele. Estamos ao vivo aqui, aí coloca o microfone. O que você tem a dizer sobre o fósforo? Ah, pelo amor de Deus, Celso Russomano. Você e seu cliente vai capinar um quintal, vai capinar, viu? Que de gente o Celso Russomano já humilhou que... Porra, eu sei que tem coisas que realmente quando é crime, quando é descaso, quando é prestação de serviço bosta, quando o negócio... Até quando é prestação de serviço eu fico meio assim. O cara... Teve uma vez que o cara levou um caminhão, acho, num cara pra consertar, o cara meio que sumiu com o caminhão. Sumiu com o caminhão, velho. Aí eu fico na dúvida de pensar assim, pô, esse cara que também sumiu com o caminhão do cara, porra, tá maluco? Às vezes mas ao mesmo tempo eu fico, por que esse cara levou o caminhão nesse maluco? Será que ele não pesquisou antes? Porque esse cara sumiu com o caminhão, possivelmente ele sumiu com outros caminhões. Arrancou peça, substituiu peça nova por peça velha, falou que tava precisando trocar, tirou dinheiro do cara. Esse cara não pegou referência, não. Esse cara levou o caminhão em qualquer cara, ele viu lá uma placa, conserta esse caminhão, eu vou levar aqui meu caminhão porque tem uma placa. Não, cara, é um caminhão. Você vai levar um caminhão em qualquer lugar? Não, né? Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico na dúvida, aí vai o Celso Russomano lá com nota fiscal, olha que absurdo. Às vezes eu fico, não, a culpa foi do cliente por levar um caminhão onde ele não pegou referência, onde ele não conhecia, onde ele não pegou nenhum tipo de dado para saber se o lugar é confiável. Às vezes eu fico nessa dualidade entre tá do lado do cliente ou tá xingando o cliente e falar, cara, você é burro. Mas aí a gente tem que manter a coerência. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Eu tentei aqui manter um certo tipo de seriedade no assunto, porque esse é um assunto sério. É sério, realmente. É um assunto sério e grave. Sério e grave. Porque isso mata a pessoa por dentro. Isso diminui a pessoa, faz com que a pessoa se sinta a pessoa mais ruim possível, a pessoa mais desprezada possível, que ela não merece felicidade, que ela não merece ter uma vida boa, que ela não merece ter do bom do melhor, que a existência dela está confinada em sempre estar sendo diminuída pelas pessoas. E isso é sério, cara. Isso é muito sério. Então, cara, se você está passando por isso, se passou por isso, quiser conversar comigo no Instagram, quiser conversar comigo por e-mail, os canais estão abertos para você falar, contar a sua história, porque às vezes a gente não tem com o que falar isso, a gente não tem com o que desabafar, e às vezes a gente engole seco, porque a gente precisa viver, cara, nesse mundo, e esse mundo ele é perverso, esse mundo é mau, e se a gente não tiver estrutura para aguentar o que vem por aí, a gente acaba sucumbindo, porque parece que o mal sempre é maior do que o bem, do que o bom. E não é, cara, e não é. Então, muito obrigado a você que escutou até aqui. Os canais estão abertos. Aqui os comentários embaixo vai estar livre para você comentar, contar a sua história, fazer o seu relato, fazer a sua observação, sua crítica, seu xingamento. Fique à vontade. Nova Vertente é um canal democrático. Aqui a gente é aberto às sugestões, à crítica. Aqui você pode falar, você pode se expressar, você pode contar a sua história, que a gente vai estar atento, ouvindo e interagindo. Então fica à vontade, comenta, deixa o like para ajudar o canal, compartilha com seus amigos, com pessoas que você acha que vai ser interessante esse episódio. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.